tudo bem, gente? Meu nome é Vander, eu sou professor de Física aqui da Oficina do Estudante. Bem-vindos ao canal Oficina Resolve. O que eu vou tentar fazer aqui hoje é uma questão da Unicamp 2016, para mostrar para vocês como é que a Unicamp tem cobrado nos últimos anos. E a questão diz mais ou menos assim, leiam comigo aí na tela, por favor. Ela fala assim para a gente: um estudo publicado em 2014 na renomada revista científica Physical Review descreve como a antiga civilização egípcia reduzia o atrito entre a areia e os trenós que levavam pedras de até algumas toneladas para o local de construção das pirâmides. O artigo demonstrou que a areia da frente do trenó era molhada com a quantidade certa de água para que ficasse mais rígida, diminuindo a força para puxar o trenó. Caso necessário, use G igual a 10 e vamos fazer as questões. A letra A diz assim para a gente, me acompanha aí. Considere que, no experimento realizado pelo estudo citado acima, um bloco de massa 2 kg foi colocado sobre uma superfície de areia úmida e puxada por uma mola de massa desprezível e constante elástica 840 Nm por metro. Se você me acompanhar aqui no desenho, ele dá o bloco, me acompanha aí, ele dá o bloco, ele dá a mola e dá a constante da mola. No desenho original, ele fala que esse tamanho aqui é 0,11 metros ou 11 centímetros. E eu puxei com uma certa força F e esse bloco está na areia. Aí ele continua dizendo para a gente, com velocidade constante. Crianças, a melhor informação está aí. A velocidade é constante, portanto a resultante é zero. Significa, acompanhem comigo, que a força que eu puxo na mola tem que ser igual ao que para trás? O atrito para trás, senão a velocidade não seria constante. Ela só é constante quando a aceleração é zero. E se é zero, a força para frente é igual à força para trás. Tudo bem? Vamos continuar? Aí ele continua assim, ó. Se a mola no repouso tinha um tamanho de 0,10 metros, qual é o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a areia? Vamos fazer a questão? Então ele diz assim para a gente, letra A, que a velocidade, me acompanhe, ela é constante. E se a velocidade ela é constante, a resultante é zero. Para a resultante ser zero, a força que eu faço na mola para frente, a força elástica, é a própria força de atrito. Como calcula a força elástica mesmo? É o K da mola e a variação do comprimento da mola. Um parêntese aqui, criança. Lembre-se que força elástica é K delta X. Não confunda com energia elástica, que é K delta X sobre 2. Cuidado. Força elástica é igual a atrito. Como é que é atrito mesmo? Vamos recordar? É o μ vezes a normal. E a normal é a massa e a gravidade. Vamos continuar, portanto. O K ele forneceu para a gente. Continuando aqui, ó. Ele falou que o K é 840. Quanto que deformou a mola? Se vocês lerem no texto comigo, o tamanho original era 0,10. O tamanho final é 0,11. Portanto, esticou 0,01. O μ, ele quer saber a massa do corpo. Ele falou que era 2 kg e a gravidade é 10. Portanto, esse μ vai ser igual a 840 vezes isso, eu vou tirar duas vírgulas lá, duas casas, perdão, 8,4 dividido por 20. Se fosse 8,4 por 2, seria 4,2. Por 20, esse μ é igual a 0,42. A letra A saiu. Lembre-se que o μ não tem unidade, então é uma grandeza adimensional. 0,42 é o μ desta areia nesse caso. Letra B, letra A, bonitinho. Letra B, leia comigo. E agora o texto é gigante e eu sei como é que são vocês. Vocês vão ler e vão ficar, meu Deus, faço ou não faço? Leiam com calma, respirem. Olha o texto, me acompanha aí, ele é grande. Nesse experimento, o menor valor do coeficiente de atrito entre a areia e o trenó é obtido com a quantidade de água que torna a areia rígida ao cisalhamento. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar o que é cisalhamento, mas ele explica. Essa rigidez pode ser caracterizada pelo seu módulo de cisalhamento. Ele dá uma equação, e a equação está aqui na frente, acompanha comigo. Gzão, que é o cisalhamento, F, L sobre A, delta X. Ele explica o que é isso. Então, crianças, pelo amor de Deus, a Unicamp adora fazer isso. Dá uma equação que você nunca ouviu falar. Tenha calma, ele vai te explicar. A Unicamp é bem amigável, vai te explicar como é que é essa fórmula. E ele continua dizendo,
em que F é o módulo da força aplicada tangencialmente a uma superfície de área A. Veja pelo desenho, se você puder acompanhar comigo aqui, F é a força numa certa área A do bloco, e ele continua dizendo, de um material de espessura L, olha, é o tamanho do bloco aqui, ó, L, e que deforma a distância ΔX. Então eu aplico uma força F numa certa área A, e esse bloco de tamanho L deforma, ele cisalha. Isso que é cisalhamento, ele desloca-se um certo ΔX. Aí ele continua dizendo, considere que a figura representa o experimento realizado para medir G da areia e também o coeficiente de atrito dinâmico entre a areia e o bloco, ambos em função da quantidade de água na areia. Aí a parte mais importante agora, filhos. O resultado do experimento é mostrado no gráfico abaixo, no espaço de resolução abaixo. Com base no experimento descrito, qual é o valor de L por ΔX? Vamos devagar agora, que isso aqui é um pouco chatinho. Ele quer, filhos, L sobre ΔX. Eu tenho que saber a força. Se olharem, a força está lá. Eu sei que a força é 10. O A está lá, 80 centímetros quadrados. Falta o G. Esse gráfico que está na prova me dá o μ em função de água aqui embaixo e aqui o cisalhamento. Então, para encontrar aquilo que ele quer, o F ele deu no desenho, o A ele deu no desenho, falta o G. E olha o que ele disse, ele quer o L sobre ΔX com o menor coeficiente. Veja que essa linha tracejada aqui, ó, ele te dá como coeficiente. E a linha vermelha aqui como G. No menor coeficiente, ele está aqui, ó. É o menor μ. Eu tenho um valor de G que vale 5 aqui no gráfico, vamos perceber. Só que esse 5 está do lado como 10 a quinta, Pascal. Você vai substituir tudo aqui. Então o G vai valer quanto? 5 vezes 10 a quinta. O F ele deu que é 10. O A tá lá, cuidado, ele deu 80 centímetros quadrados. Lembre-se que para transformar centímetro quadrado em metro quadrado, eu faço vezes 10 a menos 4. Então coloca aqui, ó, 10 a menos 4. E eu quero o L sobre o ΔX. Você vai fazer essa conta e vai conseguir, então, que o L sobre o ΔX é igual a 400. O que significa isso? Olhando pelo desenho, que esse L é 400 vezes maior que o ΔX. O cisalhamento é muito pequeno, o bloco cisalha pouco. Veja que eu precisei da equação que ele forneceu, do gráfico, relacionando uma coisa com a outra. A Unicamp, filhos, adora esse tipo de coisa. Então, o que eu digo a vocês é, semana que vem, terça-feira, é a prova da Unicamp de Física. Leiam com calma. Fatalmente vai cair algo do tipo. Então, vocês vão ter a tendência de pegar um texto desse e falar, eu não quero, eu pulei essa parte, eu perdi essa aula, eu dormi nessa aula. Você não perdeu e não dormiu. Você não viu isso aqui. Isso aqui é matéria nova para você e para mim também, filhos. Mas é possível fazer se você ler a questão com calma. Toda a sorte do mundo, boa prova a vocês, a gente se vê, um abraço, até mais, valeu!